Olá, caríssimos! Hoje, com o auxílio, amparo e a condução benevolente de Joana de Ângeles, em suas orientações do livro Vida Feliz, vamos falar de aprendizado através do erro e do acerto. Bom, para começar, com a grandeza da sua proposta, né, da proposta de Joana de Ângeles para nós, ela nos diz o seguinte: repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. Olha que interessante, eu adoro essa expressão, interessante. Como que nos desperta o interesse, como que nos envolve. Por que repetir? Porque é necessário repetir. A lição, para que ela seja, não é apreendida, sim, essa é a expressão que eu queria encontrar. Para que ela seja apreendida, para que ela seja sedimentada, ela precisa ser repetida. Mesmo que não ocorra erro. Mesmo com acerto, o aprendizado se instaura a partir da repetição. Por isso a disciplina é tão importante no aprendizado. Então, é necessário repetir quantas vezes puder algo que se faz, para que se aprenda de fato, ou melhor dizendo, para que o aprendizado se instaure. Mas Joana nos fala de duas coisas, nos chama atenção a duas coisas importantes neste processo de aprendizado, além da repetição. É que a lição equivocada é aquela em que nós cometemos erros. É aquela que a gente não quer, porque a gente errou. Mas é necessário. Então, houve equívocos, houve erros, houve danos, ferimos-nos, mas é necessário repetir. É necessário repetir. Mas não é de qualquer forma. Precisa ser sem mágoa. Sem mágoa. Olha que interessante. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. Qualquer mágoa. Isso é uma das características, ou uma das condições, melhor dizendo, das condições necessárias a serem consideradas na repetição de uma lição, para que ela de fato nos traga o aprendizado. Mais do que o aprendizado, a alegria de fazer. A alegria de fazer, a alegria de aprender, a alegria de repetir. A alegria de repetir. Vamos repetir a lição, mas vamos fazer isso sem mágoa. Com alegria, com prazer, com satisfação, com entusiasmo. Esta é a beleza da repetição. Porque, caso contrário, nós ficamos numa condição de sofrimento. Mesmo que não seja lição equivocada. Tem que fazer de novo? Aí a gente entra num processo de sofrimento. Se for equivocada, se for uma que a gente cometeu erro, pior ainda. Mais sofrimento gera. Piores são as condições internas para o aprendizado. Então, repetir a lição sem qualquer mágoa, a lição equivocada, é um dos grandes passos para o nosso aprendizado saudável, feliz, alegre. Mas Joana aproveita essa orientação grandiosa para nos lembrar que o aprendizado, ele não ocorre só através de acertos e erros.
tá? Então, a aprendizagem dispõe de várias técnicas para que a gente possa fixar o conhecimento. Então, não é só uma técnica, existem várias técnicas de aprendizado. Alguém pode dizer, ah, tá, mas então eu tenho que ficar observando erros, repetindo os erros, consertando os erros, ou só os acertos, observando os acertos, repetindo os acertos, repetindo aquilo que eu fiz. Não, não é a única técnica para o aprendizado. E Joana deixa isso bem claro para a gente. Mas o acerto e o erro é a mais comum, é o que mais ocorre, é o que mais acontece, é o mais normal. Então ela usa a expressão comum e normal. É normal que cometamos erro, é normal que erremos durante um aprendizado, ou que acertemos, também é normal. É o mais comum, é a forma mais comum, mais corriqueira, vamos usar essa expressão, é a forma mais corriqueira de aprendizado. Então, não é porque acerto e erro seja a única forma de aprender algo, né? Inclusive porque Jesus nos traz a lição do amor, e se o amor cobre uma multidão de pecados, o amor traz um aprendizado gigantesco. O amor. Independente de certo, independente de colocarmos, né, ou de valorizarmos como certo ou errado. A vivência do amor é o grande aprendizado da vida. Mas o mais comum é tentativas. Tentativas que resultem em erros e acertos. Mas que a gente possa fazer isso entendendo, né, que faz parte da existência, que prescinde, que a existência prescinde dos erros, prescinde dos acertos nessa condição de aprendizado. Então, que a gente possa seguir nesta linha sem mágoa, sem sofrimento, sem grandes cobranças, mas naturalmente, se a gente pode dizer assim, por ser comum, por ser normal, naturalmente acolhendo os erros e os acertos nessa perspectiva do aprendizado. Aqui a gente está falando aprendizado geral, seja um aprendizado técnico de trabalho, seja um aprendizado abstrato de um determinado conhecimento, seja um aprendizado da vida, seja um aprendizado emocional, seja psíquico, seja de movimentos, né, fisiológicos, independente do aprendizado. Mas o que Joana quer nos convidar a refletir sobre os aprendizados comuns do dia a dia, ordiernos. Não só, também, mas não só. E aí ela nos chama atenção para a área dos acontecimentos morais, das situações, das experiências, das vivências morais, que nessas ocorrências, nessas vivências que nos moralizam, que nos trazem o conhecimento, a evolução, a educação moral, não é diferente. Não é diferente dos conhecimentos técnicos, dos conhecimentos intelectuais, racionais. Desculpe. É da mesma forma, existem várias formas de aprendizado. Porém, o erro e o acerto seguem na frente, comuns, normais, ordinários. Por que não olhar para os acontecimentos, para as experiências morais, nessa mesma condição de retirar a lição que esses acontecimentos nos proporcionam, de repetir
para fixar este aprendizado, mesmo que seja no erro. Mesmo que seja repetir aquela experiência equivocada, dolorosa, sofrível. Mas, voltamos lá à primeira orientação de Joana, sem qualquer mágoa. Mas, sem qualquer mágoa. Para quê? Para que esse aprendizado seja, repetindo o que a gente já disse, saudável, feliz, alegre, né? Divertido, por que não divertido? Nossa, olha, eu fazia assim, eu agia assim, hoje eu não faço dessa forma, não ajo dessa forma, graças a Deus. Quantas vezes a gente fala isso? Se fosse há 5, 10 anos atrás, eu teria tido essa e essa atitude, essa e essa reação. Que ótimo! Não mais. Não mais. E para finalizar, Joana, em sua grandeza, nos diz: erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, é aprendizagem fixada para sempre. Então, o erro que hoje cometemos, quando reparado, quando nos permitimos, quando nos possibilitamos repetir a experiência, repará-lo através da repetição da experiência, é uma aprendizagem que fica fixada para sempre. Eu acho que tem um livro do André Luiz, estou tentando lembrar o nome neste momento, que ele menciona essa questão, acho que é ação e reação. Ele menciona essa questão da reparação. Não basta o arrependimento, o reconhecimento do erro. É necessário a reparação. Então, não basta que reconheçamos onde está o erro, onde erramos, o que fizemos de errado. Isso não só em algo material, vamos pensar, sei lá, eu não manuseei bem um aparelho e estraguei. Então, eu preciso aprender a manusear ou manusear com mais cuidado para que isso não ocorra novamente. Mesmo que eu tenha perdido o aparelho, que seja um celular, um computador, alguma coisa do gênero, ou um equipamento de produção, eu preciso aprender a manusear, eu preciso não cometer aquele mesmo erro para que isso não se repita. Então, não basta que eu vá lá e entenda isso, eu preciso levar o aparelho e consertar. Eu preciso voltar com o aparelho e não agir da mesma forma, porque senão vou estragar novamente. Isso é material. Isso são coisas materiais. Mas e as ocorrências morais? Os erros cometidos uns com os outros. Os erros cometidos com nós mesmos, conosco mesmo. Os danos que causamos a nós mesmos. Basta que a gente se arrependa? Basta que a gente reconheça o erro? Não. É preciso repará-lo. E repará-lo pede repetição da experiência. Para repetição da experiência de uma forma correta, para que ela possa, para que o aprendizado de como se faz possa se instaurar. Então, essa é a proposta de Joana para nós. Que nós possamos entender isso, aprender, aí estamos falando de aprendizado, aprender isto e repetir as experiências que forem necessárias, seja em que campo for, intelectual,
psíquico, espiritual, moral, emocional, fisiológico, não importa em que nível for, mas saber que é necessário refazer de uma forma correta, ou seja, corrigindo os danos que causamos, seja aos outros, seja a nós mesmos, seja ao meio externo, seja ao meio interno, para que a gente aprenda de fato qual é a melhor forma de lidar com as situações, para que a gente aprenda de fato a agir amorosamente, cuidadosamente, saudavelmente, a nível moral, ou a nível técnico, a nível intelectual, a nível profissional, como pais, como filhos, como amigos, como cônjuges. Então, vamos lá. Repetir a experiência, sem nenhuma mágoa, nem pelo erro cometido, nem pela necessidade de repetir a experiência. Porque às vezes é uma experiência que precisa ser repetida para que a aprendizagem seja instaurada de fato, mesmo não tendo ocorrido erro. E a mágoa por ter que repeti-la faz com que cometamos erro. Olha só, então não houve aprendizado. Enquanto não houver aprendizado, será necessário a repetição. Essa é a proposta do amor da vida, que a gente possa repetir cada aprendizado amorosamente, confiantemente no amparo divino e na metodologia divina de vivenciar e revivenciar amorosamente tudo que seja para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Acho que é essa a mensagem de Joana para a gente. Tem muito mais, mas que cada um se debruce no texto e aprenda aquilo que der conta. Beijo em cada coração. Muito obrigada pela oportunidade.